This video was sponsored by Storex. Ora boas pessoal, eu sou o João da Benchex e sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje temos na nossa posse um produto de uma das marcas mais privilegiadas no mercado gaming, a Razer com o seu comando Razer Wildcat para Xbox One. É importante referir de imediato que apesar deste comando ser maioritariamente concebido para a consola da Microsoft, este é também compatível com PC e poderá ser utilizado sem problema na maioria das plataformas de jogos, como por exemplo com a Steam. A Razer sempre foi conhecida pela qualidade global dos seus pormenores e extras, e mais uma vez não desiludiu com este produto. O comando chega ao público muito bem acondicionado, num estojo elegante rígido, com a gravação do logo na parte frontal. No interior vemos de imediato o comando bem protegido, no meio de uma esponja muito suave. Disponível temos ainda os habituais manuais de ajuda, um cabo de ligação, uma pequena bolsa com todos os extras e uma chave de estrela para a remoção dos gatilhos traseiros. Na estrutura, este comando apresenta o habitual design dos comandos Xbox, com uma ergonomia muito bem conseguida, assentando de forma perfeita nas mãos e garantindo uma experiência de jogo confortável. Tendo em conta ainda o seu peso otimizado, este comando proporcionou um equilíbrio estrutural incrível, possivelmente o melhor que já tive o prazer de testar. Uma concepção realmente cuidada por parte da Razer. Com a utilização de aço carbono para os pescoços dos sticks analógicos e de alumínio aeroespacial para os gatilhos, tem-se de imediato a percepção que este é um produto desenhado para o uso extremo, garantindo uma durabilidade elevada, qualquer que seja o estilo de jogo. Em termos de botões, para além dos 4 botões ABXY, do botão Xbox frontal, dos gatilhos e bumpers superiores presentes nos modelos habituais dos comandos Xbox, temos ainda disponíveis mais 2 gatilhos traseiros removíveis, M3 e M4, e 2 bumpers para os dedos indicadores, M1 e M2, podendo estes 4 ser remapeados para a execução de qualquer um dos outros controles. Os botões ABXY cederam uma sensação mecânica agradável e uma deslocação curta. Já os gatilhos e bumpers mostraram ter uma atuação suave e um bom local de implementação, sendo facilmente acessíveis sem uma mudança brusca da posição das mãos. Relativamente ao D-pad, temos disponível um design com 4 botões direcionais independentes, ao invés do habitual controle dinâmico. Esta abordagem poderá fazer sentido para alguns estilos de jogos, como por exemplo o FPS, mas não é tão ideal para jogos tipo luta, em que é exigido continuamente a conjugação das 4 direções principais, dificultando imenso a tarefa neste caso. Na parte frontal, temos ainda disponível um painel de controle rápido com 4 botões multifuncionais, em que os 2 últimos são utilizados para a customização do som de um headset conectado através da entrada de 3.5 mm presente na frente, sendo possível o controle de volume e o mute do microfone. Um botão que permite alternar entre os 2 perfis customizáveis e o default. A seleção dos perfis é indicada através de 2 luzes na parte frontal e o retorno para o perfil default é feito pressionando esse botão durante 3 segundos. E por fim, o último botão permite o remapear dos gatilhos traseiros e dos 2 bumpers extra. Para tal, basta selecionar o perfil a modificar, segurar o botão de remapear até a luz de perfil piscar, pressionar e segurar ao mesmo tempo um dos 4 controles disponíveis e por fim carregar no botão que se deseja atribuir, largando de seguida o controle pressionado. Neste momento o comando deverá vibrar, confirmando o remapeamento. Este mesmo botão permite ainda a configuração de 2 modos de aumento de performance para os gatilhos superiores LT e RT. O Trigger Stop para a redução do ponto de atuação e que é selecionado através dos 2 interruptores na parte traseira do comando, e o Air Trigger Mode, que permite a redução do tempo de resposta e que pode ser configurado com a pressão do botão de remapear, seguido da pressão do gatilho e por fim da pressão do botão A. A ativação conjunta destes 2 modos mostrou trazer uma experiência agradável e notoriamente superior face à configuração padrão. Estes modos mostraram-se principalmente importantes para jogos FPS, onde o tempo de resposta de um disparo, por exemplo, se torna notoriamente relevante. Incluído na bolsa de extras temos 2 gripes autocolantes, antiderrapantes opcionais em tons de verde para a zona da palma da mão
e duas capas também antiderrapantes que poderão ser colocadas nos dois joysticks do comando. As capas dos joysticks ofereceram uma boa experiência de jogabilidade, garantindo uma aderência melhor e mais uniforme durante o jogo. Relativamente às placas, estas possuem uma aplicação um pouco prática, com uma face adesiva e que não permite a sua reutilização. Seria interessante ver uma implementação com género de capas que permitisse ao utilizador a escolha de utilização das mesmas em sessões de jogo mais intenso, por exemplo, e a sua retirada durante uma utilização mais casual. Ainda nos tojos temos disponível um cabo solivado reforçado e ao mesmo tempo com uma flexibilidade agradável. A conexão é feita através de um encaixe que facilita a imensa ligação do cabo micro USB, fixando a entrada em apenas um sentido. Mais uma agradável atenção ao detalhe por parte da Razer. O comando é totalmente plug and play, não necessitando da instalação de qualquer software extra. Basta fazer a ligação a uma entrada USB do computador e esperar pela instalação automática dos drivers. No geral, este é um comando com muito para oferecer ao público e com uma série de características que farão deste uma compra viável para um uso competitivo. O seu painel de controle é uma excelente adição e o seu peso otimizado garante um conforto excelente mesmo em longos períodos de uso. Os modos de performance extra para os gatilhos traseiros são também muito bem recebidos e os tojos de transporte muito útil tanto para um uso profissional como para uma tarde casual com um amigo. Já o design e aspecto exterior, apesar de bem conseguidos, não apresentam aquele aspecto premium que esperaríamos de um produto desta gama. A utilização de materiais usuais e sem acabamentos mais detalhados deixa-no um pouco atrás da concorrência. Com um preço de cerca de 150 euros, é difícil de recomendar a aquisição deste comando, principalmente com alternativas ao mesmo preço, mais elegantes e com wireless disponível, como por exemplo o comando Xbox One Elite Wireless. A implementação fraca dos grips ajuda de alguma forma a justificar o que já foi dito antes. Existem problemas realmente problemáticos na abordagem de alguns pontos que não deveriam existir para um produto deste preço. Ainda assim, este é um comando muito sólido e que não desiludirá em termos de performance, merecendo o prémio Silver da nossa parte. O único ponto realmente negativo é o seu preço de venda, pois este coloca o Razer Wildcat dentro de uma gama de rivais que pelo mesmo preço conseguem ceder um produto mais completo para um uso diário. Bem pessoal, e assim damos por concluída mais uma análise. Já sabem, por favor deixem o vosso like no vídeo, caso tenham gostado do nosso trabalho e não se esqueçam de subscrever o canal para estar a par de todos os vídeos e projetos da equipa. Tudo isto nos irá ajudar a continuar com o nosso trabalho. Bem pessoal, um abraço a todos e até ao próximo vídeo.